O medo de desagradar é um veneno perigoso. Pois é, nesse vídeo nós vamos falar sobre o medo de desagradar o outro, o medo do julgamento do outro. Como é que é isso na sua vida? Se você percebe que esse medo ronda a sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar por que isso acontece e como você vai resolver isso. Se você não me conhece, eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga, sou master coach, sou mentora, sou treinadora de pessoas e palestrante. E esse canal é um canal feito para ajudar você a desenvolver o seu conhecimento na área pessoal e profissional. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações, que você vai ficar por dentro de tudo que eu postar. Semanalmente tem conteúdo gratuito e de alto valor para ajudar você no seu processo. Então, vamos pro conteúdo. Eu gosto de chegar e falar logo. Então, bora lá. O que acontece, gente? O que eu percebo? Com 23 anos de prática clínica, atendendo como psicóloga, eu percebo que esse medo é um medo muito comum. As pessoas têm muito medo do que os outros vão achar dela. As pessoas têm medo do que o outro vai achar do que ela fala, de como ela se veste, de como ela se comunica, de como ela resolve coisas, das tomadas de decisões. Tudo, tá tudo em volta. Tudo que acontece na nossa vida faz com que você tenha... A pessoa que tem essa preocupação, ela tá preocupada com o olhar do outro em tudo. Só que, por que isso acontece? Por que as pessoas, em grande parte da população, têm esse medo? Esse medo, ele tá associado a uma insegurança intrínseca no ser. Essa insegurança vem de feridas emocionais que aquela pessoa possa ter tido na infância. Existem algumas feridas emocionais, são diversas. Eu vou falar aqui algumas delas, como por exemplo a rejeição, o abandono, a humilhação, traição. Existem outras, injustiça, depende do que a criança viveu na sua infância. Mas a forma como a criança viveu uma ferida emocional e como ela significou aquilo vai gerar um sintoma na vida adulta. Normalmente, uma ferida emocional na infância que não foi curada, que não foi tratada ao longo da vida, pode trazer como característica uma insegurança como sintoma. Essa insegurança, por exemplo, ela vai afetar o medo, vai trazer o medo do que as pessoas vão pensar na hora de se apresentar. Ou seja, a ferida na identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que me agrada? O que não me agrada? O que eu permito? O que eu não permito? Quais são meus valores? Tem tanta coisa que está relacionado à sua identidade. Quem é você? Como é que funciona isso? Vamos entrar um pouco mais no detalhe. Vou dar um exemplo. Se eu tenho medo do que a pessoa vai pensar, eu vou ter dificuldade de falar o que eu penso. Se eu vou ter medo do que a pessoa vai pensar do que eu tô falando, eu fico pisando em ovos para falar certas coisas. Eu acabo falando o que talvez eu acho que a pessoa vai gostar. Conhece gente assim? E eu conheço, um monte. Eu mesma já fui assim em algum momento da minha vida. Quando eu fortaleci a minha identidade, tudo mudou na minha história. As minhas relações mudaram, o meu amor por mim mudou, a forma como eu me apresento mudou, o meu bolso mudou. Tem muita coisa que a gente pode melhorar sempre na vida. Eu digo que eu sou um ser em constante evolução. Mas eu já melhorei muito do que eu era. E essa consciência, essa humildade me ajuda a chegar mais longe. Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. Olha para sua vida hoje. Quero que você faça um rastreio aí. Você consegue dizer o que você quer, independente do que o outro vai achar? Se você acha que o outro não vai gostar, seja um outro
pequeno, seja um outro grandão, seja uma pessoa que você considera muito importante. Você consegue dizer o que você pensa? Você consegue dizer a sua opinião? E ponto. Claro que a gente tem que saber falar, claro que a gente tem que saber o momento, a forma. A gente não pode sair falando, eu penso isso e ponto. Não, você tá numa relação, você tem que comunicar de uma forma educada. Mas conseguir dizer o que você sente, o que você pensa, com certeza vai ser muito bom para você. Isso é um trabalho de fortalecimento da identidade. Quando a gente fortalece a identidade na terapia, no processo de coaching também, num trabalho que a gente possa fazer, seja individual, seja em grupo, isso muda. E na hora que muda a essência na identidade, quando cura a ferida, quando a pessoa sabe o seu valor, ela consegue dizer pro mundo, eu sou assim. Gostou? Ótimo. Fico feliz. Não gostou? Paciência. Tem quem goste. E segue a vida. Você não tem que agradar todo mundo. Você não tem que agradar todo mundo. Então, essa consciência e aceitar, se eu não agradei fulano, ou beltrano, ou ciclana, ou beltrana, tá tudo bem, não era pra ser. Porque o que acontece? Vou pegar um exemplo de uma coisa muito comum que eu vejo. A pessoa que tem uma ferida de rejeição. A ferida de rejeição, ela quando a pessoa ferida por uma rejeição encontra alguém que não gosta de algo dela, ela acha que ela está sendo rejeitada de novo. Aquilo volta como uma repetição de padrão. Ela sente a rejeição como a primeira. Ela fica na vibração da rejeição e aí ela se rejeita. E se a pessoa se rejeita, aí vai viver a rejeição de uma forma bem dolorosa. E isso acontece quando alguém diz assim, não gostei. Não concordo. A pessoa que viveu a história da rejeição vai repetir aquilo e vai para um lugar bem ruim. Então, a gente precisa tratar essa ferida, cuidar dessa ferida interna, dessa ferida emocional, que normalmente foi feita lá até os 12 anos, mas a gente repete o padrão, até que você possa curar, até que você possa tratar. E existem profissionais que são especialistas nisso. Então, se você já percebeu que isso acontece na sua vida, se você conhece alguém que passa por isso, às vezes sozinha a gente não consegue. Aí o ideal é bater um papo com um terapeuta, conversar, explicar, e um bom profissional vai saber conduzir. Então me deixa saber se você está curtindo esse vídeo. É muito importante para mim quando você deixa o seu joinha, quando você faz um comentário no final do vídeo, porque é a oportunidade que eu tenho de saber para que lado eu vou direcionar mais o conteúdo. Então, continuando aqui. Os efeitos desse medo são cada vez mais falta de propriedade de quem eu sou. Quanto mais medo você tem do que o outro vai achar, quanto mais medo você tem do que o outro vai sentir ou se posicionar na relação com você, menos você ocupa o seu lugar. E quando isso acontece, mais fraqueza na identidade você tem. Então, eu quero que você trabalhe com o fortalecimento da sua identidade, do seu eu, de quem eu sou. E isso vai te ajudar a conseguir dizer o que você quer. Conseguir dizer isso numa relação amorosa. É muito ruim quando você tá numa relação e você não consegue dizer pro outro que aquilo não tá legal pra você. As relações abusivas começam daí. Quando algo não tá legal, o outro faz algo que você não gosta. E você não diz pra ele que você não quer assim. Aí se você não fala, ele não sabe. E aí o que acontece? Piora. Aí você não fala, aí piora, aí você não fala, aí piora, aí você não fala, aí piora, aí você não fala, aí piora. E quando vê, se tornou uma relação muito nociva. E aí às vezes não tem jeito, às vezes só terminando. Às vezes, quando você percebe que o outro tá abusando e você se posiciona, você salva a relação. Então por que não ter esse olhar? Por que não cuidar de você? Isso é amor próprio. Quando você consegue se posicionar, se defendendo,
dizendo eu não gosto desse jeito, eu não quero assim, não fala comigo desse jeito, eu vou usar essa roupa assim porque eu gostei e eu tô achando ótima. Você tá se amando, você tá se valorizando. Então por que o medo de não agradar o outro é tão perigoso? Porque você dá espaço pro outro e você se anula na relação. Você se apaga e depois, para retomar o teu lugar, às vezes não dá. Eu sempre faço uma metáfora, né? A roupa tem um furinho. Aí, você não foi lá e costurou. A roupa aumentou o furo. Aumentou o furo, aumentou o furo. Quando vai ver, tem um buracão, tem um rombo. E aí, como é que faz? Vai costurar tudo? Vai serrir? Às vezes é mais fácil jogar fora, compra outra roupa. Então, a relação, ela precisa ser cuidada. A plantinha, a gente não precisa regar a plantinha? Se não regar, a plantinha morre. Uma relação também precisa ser regada. A sua relação com você também precisa ser regada. E como é que você faz isso? Se respeitando, se valorizando, falando coisas positivas pra você, sabendo o seu lugar, se defendendo, dizendo pro outro, assim não, falando, eu quero desse jeito. Quando você ocupa o seu lugar, sem medo de perder, aí que você ganha. Aí você ganha tudo, você ganha a pessoa, você ganha confiança e você ganha o seu respeito por você. Quando a gente se respeita, a gente mostra para as pessoas como que elas devem nos respeitar. Agora, quando a gente não se respeita, a gente dá ao outro a chance de nos desrespeitar. Quando a gente se rejeita, se você se rejeita, aí é rejeição. Porque se o outro te rejeita, é só a opinião do outro, não é você. O outro pode ter uma opinião que você não goste. E você diz, não faz sentido pra mim. Isso pra mim é só a sua opinião. Agora, se você concorda com a opinião do outro, aí os dois estão se rejeitando. Você tá se rejeitando e você tá deixando o outro te rejeitar. E aí, tá caindo ficha aí? Então eu quero saber. Escreve aqui nos comentários desse vídeo se esse vídeo fez sentido pra você. Qual foi a parte do vídeo que eu falei que mais te tocou? E que emoção você tá sentindo agora quando a gente tá finalizando esse conteúdo? Então, gente, olha, toda quarta e todo domingo tem vídeo novo no canal. Então esteja atento, ativa as notificações, manda esse vídeo, vai lá no compartilhar, copia o link, manda para todas as suas amigas que vão realmente enriquecer com esse conteúdo. Tem gente que precisa ouvir esse vídeo. Então ajuda todo mundo, ajuda elas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.